Pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta sexta-feira vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Primeiramente, eu peço desculpas aqui pela iluminação não ser da melhor possível e hoje, nem amanhã no Giro de Notícias, nós teremos o melhor enquadramento a respeito de luz, porém, estamos aqui trazendo mais um conteúdo para os amigos que acompanham o canal do TF. E vamos falar sobre John Textor, né? Abri aqui o nosso vídeo falando sobre o empresário norte-americano que o site Metrópolis, segundo informações do jornalista Atos Moura, ele entregou hoje à Polícia Civil do Rio de Janeiro as provas que ele tem ali, que ele alega ter sobre manipulação de resultados. Essas provas foram entregues e ele já tinha passado, né, para a Polícia Civil, né, do nosso estado, aqui do estado do Rio, alguns áudios a respeito de prováveis manipulações de resultados. Além disso, nessas entregas que o Textor fez hoje, ele disponibilizou arquivos que são relatórios e imagens, e o material está em poder da Delegacia do Consumidor, que é a DECOM. Então, a partir desse momento, com essas provas entregues pelo John Textor, espero que a Polícia Civil do Rio de Janeiro faça ali seu trabalho de investigação. E já entra dentro daquele detalhe, né, que acho que muita gente deve ficar assim, pô, realmente ele entregou alguma coisa. Vamos ver se através dessas entregas do empresário norte-americano, você tenha algo que realmente comprove alguma coisa, né? Porque ele está no olho do furacão, vários processos chegando para o empresário norte-americano. Porém, a partir de agora, se ele, com essas entregas que ele fez para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você já tem uma mudança de figura, né? Porque ele entregou algo. Anteriormente não tinha entregue nada, mas agora ele entregou. Agora ele realmente apresentou provas ali para a polícia. Nas investigações, essas entregas, se houver ali um cuidado da Polícia Civil, se a Polícia Civil realmente olhar com muito zelo, ela pode encontrar algumas coisas. Então agora parte para o trabalho de investigação. Se através disso tudo que foi apresentado pelo John Textor, a polícia vai quebrar sigilo telefônico de alguém, pode quebrar sigilo bancário, pode fazer investigações mais incisivas. Então pode ter sido a pontinha do iceberg, né? Então ele entregou, né? Agora a gente talvez que segunda-feira o STJD vai julgar o John Textor porque ele não mandou nada para o STJD e mandou para quem deveria ter mandado desde o primeiro momento, que era para a polícia, né? A polícia que tem que investigar isso tudo, não é o STJD. A polícia que tem que investigar se você tem manipulação, a polícia que tem que investigar, porque se você tem ali isso tudo provado, isso é fraude. E fraude é cadeia, fraude é prisão, fraude é algo que foge de qualquer conceito normal, qualquer conceito importante em relação a qualquer coisa. Então, meus queridos amigos, Textor mandou para a Polícia do Rio de Janeiro todos os pontos que ele falou que iria entregar. Agora a gente tem que ver o que poderá acontecer, mas pelo menos um ponto foi resolvido, né? Mandou ali, não se omitiu em relação à polícia, enviou as provas e que elas sejam agora investigadas de uma maneira bem consciente, bem tranquila, e que se tiver algo comprovado, as pessoas elas sejam realmente pegas, né? Se você tem ali, através dessas provas, nas pesquisas, alguém manipulando o futebol, que essa pessoa seja punida de uma maneira severa, porque o futebol é uma coisa que todos nós amamos e a gente quer ver sempre esse ponto bem limpo em relação ao jogo, né? O jogo em si, a ética do jogo. Então falem aqui se vocês estão mais aliviados do Textor ter mandado as suas provas para a Polícia do Rio de Janeiro. Falem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O vice-presidente do STJD, que é o Felipe Bellavacqua, que já tem falado sobre o John Textor em alguns momentos, ele disse hoje, né, em um evento que foi realizado na sede do Fluminense, ele falou que não tem como culpar ninguém em relação às manipulações de resultados apenas com inteligência artificial. E esse tema foi um dos debatidos hoje na sede das Laranjeiras. Ele falou o seguinte: eu acredito que única e exclusivamente o relatório só um sinal para poder se buscar uma denúncia ou culpabilidade não, porque nós precisamos identificar especificamente todos os detalhes, todo o contexto de como isso ocorreu, quem está envolvido, se efetivamente esse erro foi doloso ou não. E ele continuou. Porque não basta identificar o erro, os árbitros erram a todo momento,
porque é uma pessoa como todos os outros. Então, eu acho que é fundamental quando você tem elementos, como eu citei aqui na questão do Ministério Público de Goiás. Quando você vem com diversos elementos e mais inteligência artificial, você consegue ter ali quase uma certeza de que efetivamente ocorreu. Aí ele fala da estatística do Good Games, né, que tem essa empresa Good Games, que é especializada também em verificar uma estatística de erros do árbitro. Agora, isso tudo tem que ser, obviamente, aperfeiçoado. Ajuda muito a justiça esportiva, mas não resolve no caso, né? Então, tem esse ponto. O Textor, ele tem essa questão do STJD. O STJD não tem o poder apuração policial, então tá nas mãos da polícia, tá nas mãos de quem tem que resolver todas essas pendengas do John Textor com a legislação. E para a gente encerrar aqui esse nosso vídeo, hoje, em diversos programas foram feitas listas, rankings de que os times podem pensar no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo está sendo foi colocado pelo programa do Rizek, pelo Seleção Sport TV, como time que vai ficar ali na parte intermediária da tabela. Pelo GE, foi feita ontem uma avaliação de que o Botafogo ele pode brigar ali como para ser uma surpresa no Campeonato Brasileiro. A ESPN colocou o Botafogo como meio de tabela. Então você teve todos esses pontos sendo analisados. E você tem dois viés em relação a isso. O primeiro do momento. O Botafogo é uma incógnita no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar amanhã sobre isso dentro do almoço com o TF, que seria no Giro de Notícias, mas como eu não estou no meu estúdio, eu não consegui acabar de gravar o vídeo que eu estava fazendo. É sobre o Campeonato Brasileiro. E eu vou dar a minha opinião a respeito de que eu acho que o Botafogo briga. Mas dando spoiler, eu vejo que o Botafogo entra nesse momento de uma maneira como uma incógnita no Campeonato Brasileiro. Pelas trocas de técnicos, por você estar com um time em formação. Então, quem coloca o Botafogo hoje como um time para ficar ali uma briga pela Libertadores, pode ser um postulante a uma vaga na Libertadores, na minha opinião está correto. As outras equipes, e eu estou colhendo, né, e vocês vão poder ver amanhã aqui no canal, no Almoço com o TF, esse vídeo do Guia do Brasileirão, 70%, 80% dos comentários sobre as outras equipes, de quem acompanha, como eu acompanho, e nós acompanhamos de perto o Botafogo, tá todo mundo com um pezinho atrás com o seu time do coração. Entendo realmente quem não coloca o Botafogo como favorito a uma Libertadores, não coloca o Botafogo como favorito ao título brasileiro, eu entendo bem. E hoje, pelo que a gente tem, é compreensível. Mas a gente tem que olhar o elenco. Aí você fala assim, o nosso elenco é fraco, tem muita gente que está criticando o elenco pelas duas derrotas consecutivas, mas isso muda rapidamente com 2, 3 vitórias seguidas. Você, o Botafogo tem um baita do elenco. A gente tem carências na defesa, a gente sabe de todos esses pontos, mas eu enxergo o Botafogo hoje como um time que pode sim brigar minimamente, inicialmente, para uma vaga na Copa Libertadores. E se o time encaixar, até mesmo pode sonhar com algo a mais, como aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro. Nós temos a Copa América, que vai ser importantíssima dentro do Campeonato Nacional. Serão 9 rodadas que muitos times serão desfalques e o Botafogo terá praticamente nenhum desfalque nesse período de Copa América. Então são vários pontos que o Campeonato Brasileiro poderá ser importante em toda essa estrutura. Mas para a imprensa, o Botafogo ou vai brigar por uma vaga na Libertadores, ali pode surpreender no Campeonato Brasileiro, mas para a maioria ali dos pontos que estão acontecendo, pelo momento atual, o Botafogo é um time para brigar pelo meio de tabela. Mas falem aqui, vocês acham que o Botafogo briga? Por quê? Para quê no Campeonato Brasileiro? Falem aqui embaixo, tamo juntos, beijos. 5 da manhã estarei de volta com o nosso Giro de Notícias. Valeu e fui, tamo junto.